The conventional wisdom says that to achieve something new, we must work within established boundaries, parameters, silos. That the size of an idea is determined by how much it pushes its limits. So what happens when there are no boundaries? What happens when the barriers separating creativity from analysis are removed? When we can refine ideas as quickly as we dream them? When insights emerge from an ever-growing sea of detail? What happens when we're no longer constrained by the limits of the physical world? We are Altair, and these are the questions that drive us. To bring together the most powerful forces in technology. Across every domain of humanity, throughout every mode of industry, we enable innovative minds to advance infinitely. To change tomorrow, together. To find out where innovation will take us, when instead of testing the limits, we remove them. Boa tarde, pessoal. Espero que esteja todo mundo muito bem aí e sejam todos bem-vindos à 24ª Semana da Engenharia Mecânica da Unicamp. Meu nome é Guilherme e eu sou membro da comissão organizadora da CEMEC 2021. Eu vou ser o mediador do workshop de hoje, que vai ser sobre simulação computacional na engenharia. Antes eu vou só explicar o que é a CEMEC. A CEMEC é um evento organizado por alunos da mecânica, tem como objetivo aproximar o estudante de engenharia em geral, mas principalmente da MEC, aproximar do mercado de trabalho, mostrar cada opção de carreira, incentivar o crescimento do aluno, inspirar vocês, mostrando o que os engenheiros podem fazer, até onde eles podem chegar, mostrar a abrangência das áreas de atuação do engenheiro mecânico, e agregar o conhecimento a vocês de alguma forma, né? Antes de dar início ao workshop, vou só dar alguns avisos. A CEMEC está sorteando alguns prêmios e dentre esses prêmios tem cupons do iFood, tem curso da BCG, e para você concorrer a esses prêmios, você tem que responder um formulário de feedback. O formulário de feedback vai estar na descrição do vídeo e também vai passar no chat agora. E além desses prêmios, a Voito também está fazendo um sorteio de 3 cursos gratuitos dele. E quem tiver interesse, vai lá no Insta da CEMEC, aí no Linktree vai estar lá na nossa bio, aí você acha o link para se inscrever nesse sorteio, beleza? Então vamos para o que interessa. Lembrando que só recebe certificado quem preencher o formulário de feedback. Então, preenche lá, aí você concorre aos prêmios, tem o certificado, e é isso aí. Agora eu vou apresentar o João Maravisa, ele que vai estar fazendo o workshop. Ele é MEC 014 e atualmente ele trampa na Altair, ele é Technical Support na Altair. Seja bem-vindo, João, e muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Olá, pessoal, boa tarde a todos. Obrigado pela participação. Espero que estejam bem animados aí. Eu estou bastante animado para apresentar para vocês, me apresentar, falar sobre simulação computacional, sobre Altair, enfim. É isso. Eu posso começar apresentando já ou não? Ótimo. Tá tudo certo com a apresentação? Vocês conseguem ver? Eu imagino que sim, né? Tudo certo, ótimo. Então, pessoal, eu coloquei no link do YouTube 2 links, no comentário do YouTube, 2 links, no caso. O primeiro é para baixar a licença estudantil e os softwares, né, que eu vou utilizar hoje, que seriam o Inspire e o Activate. E o segundo link, ele é para baixar a apresentação que eu vou utilizar em formato PDF e os modelos. Então, caso vocês não consigam baixar hoje software, depois vocês
tendo o modelo podem reassistir e dar uma debugada aí neles, enfim. Então, são esses 2 links. Fiquem à vontade para escrever aí nos comentários. Eu prefiro que as perguntas fiquem para o final. Eu separei um tempo só para isso. A duração do meu workshop, eu imagino que seja em torno de 1h30 aí. Eu vou fazer uma apresentaçãozinha de mais ou menos 1 hora e depois eu vou mostrar os softwares para vocês, acho que em torno aí de 20 minutos, por aí, tá? Bom, eu espero que não seja um problema para ninguém. Se for, eu peço desculpas, mas toda a apresentação ela está em inglês, tá? Obviamente eu não vou apresentar em inglês para vocês, mas a gente acaba sempre utilizando inglês. Enfim, caso alguém tenha alguma dúvida de algum termo técnico, enfim, que não entenda, pode deixar nos comentários, tá bom? Então, eu gostaria de falar um pouco sobre mim rapidamente. Como já adiantaram, né, eu sou o Mac014, então eu preparei um slidezinho para me aproximar de vocês, ou seja, para vocês se aproximarem de mim, né, verem que eu não estou tão distante assim. Eu entrei na Unicamp não fazem nem 10 anos, já me formei, mas até eu imagino aí que não sei se a Motriz faz isso até hoje, mas quando a gente entrava, a gente tirava essa foto aí, dá para ver até que, né, eu estava com a cabeça raspada e tudo. Foi logo na minha entrada da Unicamp, então em 2014. Essa é uma foto do Baja, né? Então imagino que todos vocês conheçam. Eu participei durante 3 anos do Baja. Essa foi uma competição nossa em São Carlos, eu acho. Eu estou aqui quase que no meio da foto, aí o resto da equipe. Então, durante 3 anos eu participei do Baja, né? Eu comecei aí como bicho mesmo, e depois eu acabei me tornando técnico de área, enfim. Embaixo da área em si, eu coloco com que eu trabalhei a maioria do tempo, tá? Então, também, caso vocês tenham alguma dúvida, ao fim da apresentação, posso entrar em mais detalhes do que eu fazia no Baja, enfim. Essa foi uma foto, eu imagino, não sei se todos já tiveram o prazer aí de conhecer o professor Janito. Ele é o professor da temida disciplina de controle. Ele foi o meu orientador, ele também me ajudou em várias coisas ao longo da graduação, e isso foi quando eu apresentei o meu projeto de estágio em 2018 na General Motors. Então, eu estagiei durante 1 ano lá, no campo de provas. Isso foi ao fim do ano, quando a gente apresentou os nossos projetos de estágio. Então, durante o ano de 2018, eu fui estagiário na GM. No ano de 2019, eu fiz um intercâmbio acadêmico pela Unicamp. Então, caso vocês tenham aí possibilidade, corram atrás, é uma oportunidade muito legal que a Unicamp oferece para vocês, né? Então, eu fiz um semestre acadêmico na Universidade Politécnica de Valência, que fica na Espanha. Foi lá, inclusive, que eu apresentei o meu TG. E ao fim do ano, né, logo que eu voltei da Espanha, a minha entrevista foi online, foi bem curioso, porque eu estava na Espanha ainda, mas eu acabei entrando na Altair em agosto de 2019. Então, amanhã, inclusive, vão fazer 2 anos que eu estou trabalhando na Altair. Então, realmente vocês verem que eu estou num universo bem próximo do de vocês. Inclusive, agora eu ainda estou na Unicamp, estou fazendo disciplinas de mestrado e etc. Então, assim, sintam-se à vontade de falar comigo, e o meu e-mail está aqui, eu posso mandar o meu e-mail pessoal também. A minha ideia é que a apresentação ela seja bem interativa, então eu vou fazer algumas perguntas para vocês ao longo da apresentação, espero que vocês respondam. E eu vim aqui até com o propósito de que, durante a graduação, na CEMEC, a gente acabou não tendo muito contato com essa parte de simulação computacional. Por acaso do destino, talvez, eu vim parar nessa área, que é a área que eu realmente gosto e pretendo ficar. Mas eu imagino que muita gente nem conheça, nem sabe o que a gente faz, nem sabe que existem essas empresas. Então, eu estou aqui para realmente meio que quebrar essa barreira que existe, vamos dizer assim, entre o mundo da simulação computacional de softwares comerciais, de empresas, com o pessoal da universidade, né? Claro, da Unicamp aqui. E, claro, eu pretendo despertar bastante interesse em vocês.
Então, esses são os tópicos do que eu vou apresentar hoje. Eu vou falar sobre Altair. Depois, o tópico 2 e o 3 eu acho que são os mais interessantes para vocês, alunos, e talvez alguns já tenham se formado, enfim, que é realmente falar o que é o CAE, né, o conceito. O terceiro, eu vou falar sobre a modelagem de sistemas, como pensar como um engenheiro de sistemas, que é algo que tem sido bastante requisitado no mercado. E o tópico 4 e o tópico 5, eles acabam sendo juntos, eu só coloquei para separar e deixar meio que falar que vai ter bolo no final, né? Então vai ter a parte de vocês verem o software, eu vou demonstrar para vocês como ele é utilizado, como fazer o modelo, qual que é a carinha dele. E obviamente o 4 é falando do software, das aplicações, e o 5 vai ser realmente eu abrir o software para vocês. Esses key takeaways que eu escrevi aqui, eu quero falar que o meu objetivo hoje, nessa apresentação para vocês, é que vocês tenham 3 lições aprendidas. Então, ao fim dessa apresentação, eu gostaria muito que a minha mensagem é passar para vocês 3 tópicos aqui, né? Então, o primeiro realmente é ter um melhor entendimento, de fato, do que é o CAE, do que são as ferramentas de CAE, e como isso auxilia o dia a dia dos profissionais, né? E como as empresas utilizam isso para resolver os seus problemas. O segundo, realmente, eu gostaria de instigar vocês a pensar como engenheiro de sistemas, né? Pensar de uma forma sistemática, de uma forma ampla, frente aos processos e aos produtos. Uma vez que, como eu já disse, é algo que cada vez está sendo mais requisitado pelas empresas, né? Soluções, processos, produtos cada vez mais integrados e, obviamente, como eu falei, isso vai eventualmente aumentar a sua chance de ser um engenheiro de simulação. E por fim, né, realmente eu vou abrir a interface dos softwares e vou mostrar, um caso prático, inclusive, esse caso que eu vou mostrar para vocês, ele é um caso que eu acabei trabalhando com uma empresa brasileira, uma empresa que fica bem perto de Campinas, inclusive, e então é um caso que realmente a gente ajudou eles com a simulação computacional, é um caso que vocês vão ver assim, que ele é super simples de se modelar, mas que no final realmente do gerenciamento ali do plano de projeto ajuda muito as empresas, tá? No caso, a gente vai falar sobre um mecanismo de abertura de sistemas, né? Então, abertura de, sei lá, porta-mala, avião, enfim, é um mecanismo de abertura. Tá? Então, agora realmente entrando e falando da Altair, né? Eu gosto sempre de... Vocês vão ver que ao longo de cada uma das sessões eu gosto sempre de dar motivações, né? Então, não simplesmente ficar falando de conceito, definições, mas eu gosto de falar o porquê aquilo é utilizado, então eventualmente já existe um problema, enfim. Então, a visão do CEO da Altair, para quem não sabe, a Altair é uma empresa norte-americana, o headquarter dela fica em Michigan, nos Estados Unidos. Enfim, qual que é realmente a visão, né, da empresa que parte, obviamente, do nosso fundador, que é o CEO até hoje, né? Que realmente é transformar as decisões dos clientes utilizando simulação, data analytics e computação em alta performance, né? Então, a gente quer realmente fornecer soluções que alterem a tomada de decisão deles, obviamente, para melhor possível, né? A Altair, ela é uma empresa que hoje ela tem cerca de 3.500 funcionários, mais ou menos, englobando engenheiros, englobando cientistas, enfim, é uma empresa com muitas áreas, né? Ela teve em 2019 aí um faturamento na casa de 460 milhões de dólares. Ela foi fundada, como eu já disse, em Troy, Michigan, nos Estados Unidos, que é onde inclusive fica a sede dela. Nós temos hoje aliás, de 11 mil clientes, então é uma empresa que, como eu falei, né, é um nicho super específico da engenharia que muita gente nem sabe que existe e está aí, tem mais de 11 mil clientes ao redor do globo, né? Hoje ela conta com 86 escritórios espalhados em 25 países. O nosso escritório no Brasil, ele fica em São Paulo capital mesmo, tá? A gente tem um escritório só aqui no Brasil, que a gente acaba englobando, obviamente, o Brasil inteiro em termos de produto, mas cada vez mais a gente tem trabalhado globalmente, né? Então, a Altera ela tem uma filosofia de funcionários globais muito forte. Então,
Eventualmente um dia vocês entram na Altair, vocês vão ver que tem gente que mora no Brasil, mas que trabalha para, sei lá, equipe nos Estados Unidos, equipe na Europa, enfim. E aí ela conta hoje com mais de 150 softwares, englobando softwares da Altair e softwares parceiros, né? Deixa eu só ver uma coisinha aqui rapidinho. Ah, não, tá certinho. E quando eu digo softwares da Altair, é muito curioso porque o nosso fundador e CEO, ele tem uma filosofia de aquisição muito grande. Então, semana passada mesmo, a gente recebeu um e-mail falando que a Altair tinha adquirido um software. Então, além dela desenvolver, assim, por definição, a Altair ela é uma desenvolvedora de software mesmo, né? Então, se perguntarem o que é a Altair? A Altair é uma empresa que desenvolve softwares. Mas ela também, como eu disse, ela adquire muitos softwares. Então, são softwares que não são, vamos dizer assim, desenvolvidos do zero, né? A Altair, eventualmente, vê que tem um software que está indo muito bem, assim, tem um desenvolvimento muito legal. Muitos softwares nascem em universidades, por exemplo. O CEO vem, compra esse software, integra com softwares da Altair e vai melhorando ele, tá? E aí, quando a gente diz Partner Software Products, é porque tem softwares que não são da Altair, ou seja, não foram comprados por ela, mas eles estão no nosso pool de licença como parceiros. Então, uma vez tendo a licença de softwares da Altair, você poderia utilizar esses softwares parceiros aí. Então, dentre esses 11 mil clientes pelo mundo, a gente tem todas as áreas que vocês imaginarem. Então, obviamente, eu acho que as mais que vocês já imaginavam seria a área automotiva, a área aeroespacial, mas também tem na parte de indústria civil, na parte de educação. Então, no final da minha apresentação, eu vou mostrar parcerias com as universidades, a área de energia, mercado financeiro. Então, a Altair, ela não trabalha só com software de simulação de engenharia. Ela tem uma parte de dados, de data, né, muito forte, que está crescendo muito. Então, não à toa, grandes bancos americanos, bancos europeus estão aí como clientes. A parte governamental de defesa, obviamente, a parte de transporte. Então, várias dessas empresas aqui, por exemplo, a Alstom, não sei se vocês sabem, mas ela é a empresa que faz metrô para São Paulo, por exemplo. Os vagões, quero dizer. John Deere, Caterpillar, CNH, Hitachi, enfim. Então, tem várias áreas aí, né? Também a parte de laboratórios, supply, tecnologia. Então, as grandes aí, Google, Intel, Facebook, Samsung, são clientes da Altair, Apple, enfim. Então, dentre o nosso portfólio, como eu já havia adiantado, não temos só a parte de engenharia, simulação computacional, né? Embora o foco dessa apresentação de hoje, mas a gente tem a parte de data analytics, a parte de internet das coisas, computação em alta performance, cloud computing. Então, aqui no Brasil a gente tem uma área bem interessante disso, né? Então, as empresas vão e adquirem, de repente, um cluster da Altair, ou adquirem os softwares para trabalhar com clusters, né? Para rodar realmente em alta performance. E aí, realmente, os softwares parceiros, né? Pensando na parte de simulação computacional, a Altair está em toda a gama de simulações que vocês imaginarem. Então, a parte de simulação estrutural, a parte de crash safety. Então, imagino que a maioria já tenha visto a famosa NCAP, né? Então, os carros, quando vão ser lançados aqui no Brasil, tem que passar pelo teste da NCAP, que é o teste de colisão frontal, colisão lateral, enfim. Existe isso computacionalmente também, para quem não conhece, que é o crash test que a gente fala. Simulações de multicorpos, que é um dos focos que eu vou dar hoje, a parte de térmica e fluidodinâmica também, tá? Parte de simulação de manufatura, então a parte de fundição, a parte de solda, a parte de estampagem, moldes, enfim. E também a parte que está um pouco mais longe do nosso universo de engenharia mecânica, mas que a Altair também está inserida, que é a parte de elétrica, eletromagnetismo, eletrônica, enfim. Tudo isso, por exemplo, essa última simulação aqui são de ondas geradas por um celular, por exemplo. Tá? Então, eu gosto sempre de mostrar essa... Tudo isso daqui são simulações, tá? Nada disso é uma animação feita para impressionar vocês. São simulações realmente que fazemos aí.
Falando um pouco, já terminando, né, sobre a Altair, mas falando um pouco sobre a história dela, a Altair, como eu já disse, nasceu em 1985 em Michigan. Michigan, para quem não sabe, é um estado onde tem as grandes montadoras estão em Michigan, por exemplo. Então a Altair ela nasceu como uma fornecedora de ferramentas, né, de softwares para a General Motors. E a Altair hoje ela é líder no mercado de simulação, o que nasceu já com a Altair e até hoje é desenvolvido a parte de otimização, né? Então vocês já devem ter ouvido falar otimização topográfica, topológica, forma, gauge, enfim. E aí, claro, obviamente ela vem se desenvolvendo, né? Então, desde um software simples lá que nasceu para a parte de simulação estrutural, ela foi aí se expandindo para outras áreas, né? Softwares 3D, 2D. E o foco que eu quero dar aqui é realmente pensando nesse today, esse hoje, que é nos anos de 2020 em diante. É importante a gente falar que a gente está em uma era em que a simulação está sendo utilizada para sintetizar e definir o projeto físico, né? Em vez de de simplesmente a gente avaliar e validar os projetos, né? Então, a gente tem que tirar um pouco essa mentalidade de que a simulação ela só serve no começo, no final não. Esse Simulation Driven Design é que realmente os fabricantes inovadores, né? Eles estão aproveitando os avanços na tecnologia de simulação no processo de desenvolvimento. Então, para superar os concorrentes, para ter uma solução mais inovadora, mais barata, enfim. Então, o conceito de Simulation Driven Design, que é esse final aqui, ele realmente ele serve, né, ele ajuda a antecipar a simulação no seu ciclo de projeto. Então, a mudar os processos do desenvolvimento ainda no início deles. Ou seja, ela vai acompanhar todo o processo de desenvolvimento. Então, ela pode incorporar a simulação diretamente em todos os processos. E quando a gente pensa em Simulation Driven Design, não tem como a gente não pensar nos termos aí que está na boca do povo. Então, Machine Learning, inteligência artificial, internet das coisas. Então, tudo isso realmente tem se integrado e tem sido incorporado ao processo de desenvolvimento de produtos. Né? Ótimo. Então, antes de falar de novo, né, do conceito em si de CAE, né, que nada mais é do que Computer Aided Engineering, que é engenharia auxiliada por computador, de novo eu gosto de dar motivações, né, pelas quais tornaram necessárias a utilização, o desenvolvimento dessas ferramentas, né? Então, falar um pouco dos problemas atuais que as empresas enfrentam nos seus processos, nos seus produtos, e aí entender o porquê realmente da criação dessas ferramentas e o uso tanto do CAE quanto daquela abordagem sistemática que eu vou falar na terceira sessão aqui, que a gente vai ver um pouco mais para frente. Então, aqui a gente tem um exemplo de uma organização em silos. Para quem não conhece esse termo, quando a gente diz que equipes estão trabalhando em silos, isso significa que elas estão desconectadas da organização como um todo. Então, para vocês acordarem aí, sendo um pouco mais interativo, eu queria perguntar para vocês que tipo de problema vocês acham que uma empresa, uma organização que trabalha em silos, ela pode ter nos seus processos, nos seus produtos. Se alguém quiser responder, fica à vontade. Vou dar aí 30 segundos, 1 minuto. Eu quero realmente instigar vocês, porque aí, depois, vocês vão entender o raciocínio do porquê essa abordagem sistemática e o porquê das ferramentas de CAE. Algum de vocês arrisca o porquê alguns problemas que trabalhar com silos oferece, que depois a gente vai ver realmente que as ferramentas e essa abordagem sistemática vem para realmente corrigir eles. Ninguém vai dar um palpite, que tipo de problema pode ter, quando nada está integrado. Ótimo. Deram dois palpites aí, eles realmente são respostas do que eu vou falar para vocês. Então, dentre esses problemas, realmente a comunicação limitada entre as áreas, né? Então, foi até curioso, porque vou realmente ser bem franco para vocês. Quando eu estava mostrando isso para um parceiro de equipe, ele também não conhecia esse termo de silos, ele falou, cara, recentemente uma empresa falou comigo, pela Altair, né?
e ele me falou que teve um caso que a área, por exemplo, de durabilidade, a área de manufatura e uma outra área lá tiveram 100 interações até o componente final ser desenvolvido. Vocês imaginam o que é isso em termos de custo para a empresa? Ou seja, é uma organização que trabalha em silos, né? Então, além disso, dessa comunicação limitada, esse sistema integrado e eventuais otimizações de processos de produto, elas continuam ainda na parte final de protótipo, né? E não é isso que a gente quer, porque isso pode gerar um constante retrabalho, como eu falei para vocês, imaginem 100 interações, desentendimento entre as áreas, né? E custos elevados, né? E o que isso vai ocasionar lá no final da cadeia, que é realmente o porquê que a gente está trabalhando utilizando essas ferramentas. Isso vai gerar uma insatisfação no cliente, obviamente, né? E agora, pensando em sistemas integrados, a ideia é que com a utilização de ferramentas de CAE e essa visão sistemática que eu vou falar um pouco mais para frente dos problemas, os usuários, né, as empresas, elas se tornem cada vez mais integradas, conectando os diferentes processos multidisciplinares e superando os problemas que a gente citou anteriormente, né? Então, a gente vai conseguir otimizar como um todo a performance do produto e do processo. A gente vai aumentar a interoperabilidade entre os modelos e, obviamente, isso vai aumentar na colaboração entre os diferentes grupos, né? Então, vamos pensar que você teve 100 interações em um componente, você vai ter, sei lá, 2, 5, enfim. E isso realmente é possível utilizando a plataforma da Altair, com as suas soluções abertas, flexíveis e realmente com o propósito de dirigir, de realmente gerir o desenvolvimento dos produtos e dos processos. Então, agora, realmente, dada essa motivação, né, falar o background da coisa, eu vou, de fato, falar o que são essas ferramentas de CAE, né? Então, a tecnologia de software de simulação, ela nada mais é do que a utilização para auxiliar na resolução de problemas de engenharia, tanto na parte de modelagem, quanto na parte de solução por si só, né? Então, se pensar em modelagem, a gente está pensando em, por exemplo, preparar um modelo para fazer uma análise de multicorpos dele, fazer uma análise estrutural dele. Então, a gente vai estudar, a gente vai avaliar o comportamento dos sistemas e dos produtos, e a gente vai conseguir avaliar a performance dele antes mesmo do processo de manufatura. Então, ao passo que, por exemplo, um problema que a gente tinha, que eu mostrei nesse slide anterior, que era a organização em silos, você tem uma otimização só lá no final, agora você vai ter ela totalmente integrada no seu processo. Você vai conseguir fazer uma otimização, de repente pensando na manufatura, já lá no começo, entendeu? E quais são as vantagens da utilização de ferramentas de CAE, né? Obviamente, a gente vai ter produtos e processos mais eficientes. As empresas vão conseguir aumentar a sua tecnologia, né? Ter um melhor aproveitamento dela entre os departamentos. E isso, obviamente, pensando lá no final, sempre tem que pensar em grana, é que a gente vai ter um custo muito menor. Menos interações, menos custo de prototipagem, enfim. E claro que tudo isso aliado ao que eu disse das ferramentas mais modernas, então utilizando conceitos de machine learning, conceito de inteligência artificial que podem realmente impulsionar o CAE, né? Então, o que eu quero é que vocês tenham em mente que ferramentas de CAE, a utilização de CAE, nada mais é do que uma caixinha de ferramentas a qual o engenheiro, a engenheira vai utilizar para resolver os seus problemas, entendeu? E aí agora, né, vocês me perguntam que áreas utilizam ferramentas de CAE, todas que vocês podem imaginar de produto, de processo. Então, aeroespacial, agricultura, construção, arquitetura, automotiva, indústria branca, eletrônico, medicina, laboratórios, na FE, inclusive, utilizam alguns softwares da Altair, energia, transporte marítimo, ferroviário, tudo. E pensando nas áreas, né, agora realmente pensando em aplicações, eu coloquei alguns exemplos aqui. A gente tem soluções de multicorpos, controle, parte estrutural,
a parte de dimensionamento de motores elétricos, otimização de massa de componentes. Então, aqui a gente tem um perfil de uma asa de avião, avaliação de materiais granulados, como é esse daqui, avaliar o estresse, a tensão dessa integração entre os diferentes sistemas, a parte de CFD, a parte de eletromagnetismo. Então, tudo isso, aqui tem um apanhado das simulações de novo, não são simulações falsas, são realmente simulações que a gente tem na nossa biblioteca, inclusive vocês podem baixar elas, mas que realmente eu quero mostrar para vocês aplicações onde o CAE é utilizado, né? E indo agora para o último slide, falando de CAE, é que realmente vocês viram que existem várias aplicações, existem várias indústrias, áreas. Então, de novo, o CAE ele é uma caixinha de ferramenta que onde quer que o engenheiro ou a engenheira vá, ele vai analisar, né, obviamente, tendo todo o seu background de engenharia, e vai ver como que pode utilizar essas ferramentas para a resolução de problemas. Então, o CAE tem que ser visto como um aliado muito poderoso no dia a dia do profissional de engenharia, né? E além disso, então, de todas essas áreas que vocês podem atuar, então, putz, João, que áreas eu poderia trabalhar utilizando o CAE? Eu quero trabalhar com o CAE, eu quero fazer simulação computacional. Design de produto, análise estrutural, análise térmica, análise CFD, dinâmica, controle, manufatura, programação, tudo. E, obviamente, esse último tópico aqui, ele não está ele está de propósito diferente, porque além de todas essas ferramentas, essas áreas, o usuário ele pode, a partir da criatividade e da inovação dele, buscar alguma aplicação diferente, né? Então a ideia é que as ferramentas de CAE elas sejam sempre aliados ao pensamento do e da engenheiro, tá? Então muitos softwares vocês vão ver que são caixa preta, né? Então você não consegue ver linha por linha de comando o que está acontecendo nele. A ideia é que você utilize ele para auxiliar na sua análise, no seu dimensionamento, na sua resolução de problemas, beleza? Por enquanto, acho que está bem claro, né? Dei uma motivação do porquê essas ferramentas existem e mostrei um pouco da definição do conceito de CAE e onde isso está inserido no mercado de engenharia, né? Bom, então, indo para esse terceiro tópico também, que ele está aliado ao que eu falei de ter uma visão ampla, né, de se inserir nesse mercado de simulação. Então, a gente viu, né, o que é o conceito de CAE, as áreas onde essas ferramentas são utilizadas e aplicações, alguns tipos de simulações que podem ser feitas, certo? Agora, o que eu quero instigar em vocês é como pensar como um engenheiro de sistemas, né? O que eu quero dizer com isso? Que cada vez mais as empresas elas buscam profissionais que pensam além, né? Que pensam fora da caixa, que pensam amplo. Então, eles não estarão restritos a um único processo, a um único produto, a um único tipo de simulação, mas sim, eles estarão aptos a aplicações multidisciplinares, né? Então, além de serem multidisciplinares, elas são interdisciplinares, né? Então, como eu tenho falado, cada vez mais a ideia é que os diferentes sistemas se integrem. E o que eu quero instigar em vocês é como pensar amplo, né? Como pensar como um engenheiro de sistemas. Então, para a gente falar sobre esse pensamento sistemático, né? Como pensar como engenheiro de sistemas, não tem como não falar de Poincaré. Eu imagino que a maioria nem conheça ele, nunca tenha ouvido falar, mas eu tenho certeza que vocês já utilizaram formulações e modelagens feitas por Poincaré. Então, basicamente, falando sobre ele aí, né, a teoria qualitativa de sistemas dinâmicos, ela teve origem no trabalho do Poincaré, sobre mecânica de corpos celestiais. Então, os métodos aí estabelecidos por ele foram a base do que é utilizado até hoje para análise local e global de equações diferenciais não lineares. Então, aquilo que vocês viram em cálculo 3, que é utilizado em dinâmica, resistências materiais, controle de vibrações, o Poincaré ele foi o pioneiro do estudo dos sistemas dinâmicos, tá? Então, fica aí a sugestão para quem quiser saber um pouco mais. Ele tem várias teorias, falar sobre teoria do caos, enfim.
É bem interessante dar uma lida sobre ele aí, mas enfim. A ideia aqui é ressaltar que antes do Poincaré, né, muitos resultados de comportamentos locais de funções já eram conhecidos, né, no século XVIII, século XIX. Só que a gente sabe hoje, né, nesse mundo de todo integrado, com funções daqui, funções dali, que muitas vezes não é o suficiente a gente ter um entendimento local do sistema, do comportamento do sistema, do comportamento da função, da equação, né? E na época, poucos matemáticos eles visavam uma compreensão mais global dos sistemas. E como eu disse, o Poincaré foi o pioneiro nessa abordagem global, nessa abordagem sistemática, nessa abordagem ampla de como se avaliar, de como se modelar e de como se resolver os sistemas dinâmicos, né? Então, quando eu digo analisar globalmente, eu estou falando de analisar as raízes, de analisar os pontos de máximo e ponto de mínimo, os pontos de inflexão, as assíntotas. Então, a ideia aqui, pessoal, eu sei que eu dei uma filosofada, mas a ideia é que com essa abstração matemática que eu estou mostrando para vocês, ela seja simplesmente uma motivação para a gente pensar amplo, né? Para a gente ver que desde lá atrás, ver localmente, ver com a mente fechada, não é o suficiente para você resolver sistemas complexos, sistemas integrados, né? E nesse exemplo que eu vou mostrar abaixo para vocês, né, tá um pouco estranho, mas no exemplo que eu vou mostrar abaixo, destrinchar ele, que é um exemplo prático, inclusive, de modelagem, vocês vão ver que a gente utiliza tudo isso que ele, toda essa instigação feita por Poincaré, tá? Então, hoje, a gente não modela mais componentes únicos, né? A gente modela sistema de sistemas, em vez de componentes separados, componentes únicos ainda. Então, eu vou começar falando de uma máquina de café para vocês. Uma máquina de café, o que ela tem? Putz, ela tem chip para controlar, ela tem válvula, ela tem bomba, ela tem mangueira. Avaliar isso unicamente é suficiente para você saber depois quantos cafés você vai produzir, a que temperatura você vai produzir? Não, não é o suficiente. Então a gente tem que pensar de novo em tudo isso, né? Quantos copos eu vou produzir, qual a temperatura que eu quero eles, qual o intervalo de produção entre um copo e outro. Tem que sempre pensar amplamente, pensando sempre, aliás, ter essa mentalidade sistemática da coisa, né? E por fim, mas não menos importante, a tendência é que além desses sistemas complexos sejam cada vez mais complexos, é que eles sejam mais integrados entre eles, né? Então, o conceito de IoT, de internet das coisas, já está aí. Então, qual que é a ideia? A ideia é que a gente, beleza, a gente vai ter uma máquina de café super complexa com vários componentes. Além disso, ela vai estar integrada a partir de softwares com todo o sistema de eletrodomésticos da sua casa, por exemplo, né? Então, você vai conseguir monitorar, você vai conseguir, de repente, puta, eu tô chegando em casa, eu quero que faça um café para quando chegar já esteja pronto. Cara, tudo isso já é possível. Então, assim, não adianta mais, principalmente nós engenheiros formados pela Unicamp, termos essa mentalidade fechada. Ah, eu quero ser o cara que vai fazer bomba para máquina de café. Desiste. Você vai ter que pensar em todo o contexto ao qual isso vai estar inserido. Certo? Então, agora, realmente, depois de toda essa abstração do Poincaré, de dinâmica, equações diferenciais não lineares, a gente vai realmente mergulhar em um caso prático. Não é a demonstração ainda que eu vou fazer para vocês. Essa é uma demonstração, mas eu não vou abrir o software ainda. Mas a gente vai destrinchar esse problema para vocês entenderem desde aquela motivação de que tipos de problema existem e o porquê da utilização de ferramentas de CAE dessa visão sistemática da coisa, né? Então eu vou fazer outra pergunta agora, eu quero que vocês respondam no chat, pensando nessa scooter, né, que está cada vez mais famosa aí, até mesmo em São Paulo a gente vê um monte dessas. Que tipo de preocupações, né, um engenheiro ele deve ter ao projetar um sistema como uma scooter? Que tipo de motivação ele tem que ter? Eu tenho que pensar nisso para fazer isso. Que tipo de problema, que tipo de questões vocês acham que lá na fase de concepção do projeto o engenheiro, a engenheira tem quando vai fazer uma modelagem de um sistema como uma scooter, que é um sistema relativamente complexo e de mobilidade?
Alguma sugestão? Alguém acha alguma coisa? Que tipo de questão, pessoal, vocês acham que o engenheiro tem que se levantar para realmente fazer o dimensionamento de um sistema com mais escuta? Que problema ele vai ter? O que ele tem que pensar? Como eu falei, qual que é a nossa grande motivação no final do dia trabalhando para as empresas? Nenhuma sugestão, nenhuma ideia? Bom, espero que vocês não estejam dormindo aí, mas vamos falar então que tipo de problema ele vai ter, que tipo de questão ele tem, que tipo de preocupação ele tem que ter, né? Desafios. Ele tem que aumentar a eficiência entre os diferentes domínios, tem que ter uma maior eficiência entre os diferentes domínios, que são domínio eletrônico, domínio elétrico, domínio de controle, domínio de mecânica. Afinal, a scooter ela tem tudo isso que vocês imaginam, certo? Qual que era a grande motivação no fim do dia que eu falava? Redução de custo. O que as empresas querem? As empresas querem reduzir o custo ao máximo e reduzir o time to market, que é o desenvolvimento do produto até o produto sair da fase de concepção até ele estar na prateleira para vocês comprarem. E, obviamente, tem que ter sempre em mente que elas procuram sempre melhorar a cooperação entre os diferentes departamentos, certo? E o insight que eu quero mostrar para vocês agora, realmente destrinchando esse modelo da scooter que a gente vai ter, é que a gente não tem como desenvolver um projeto, né, um produto complexo como esse, não pensando em uma maneira multidisciplinar, uma maneira interdisciplinar, uma maneira sistemática, como eu já instiguei em vocês. Ou seja, as ferramentas de CAE, elas são extremamente necessárias para você ter competitividade hoje. As empresas precisam ter produtos competitivos, senão elas são passadas para trás, senão elas não vendem um produto. Então a gente não consegue hoje mais só pensar, eu quero fazer um produto leve. Ah, excelente, o seu produto é leve, mas na hora que uma pessoa com X peso sobe nela, ele vai quebrar. Ah, mas eu quero que ele seja super eficiente. Ótimo, a gente vai fazer uma redução de massa ali, mas o torque do motor não é o necessário para fazer ele sair da própria inércia, entendeu? Então não tem como a gente não pensar nessa abordagem multidisciplinar, nessa abordagem de integração entre os sistemas. Então, por isso, né, realmente que as empresas utilizam soluções de CAE, como eu estou mostrando aqui. A gente tem o domínio de elétrica, eletrônica, mecânica, controle. A gente tem que ter isso em um sistema integrado, tá? Então, claro, né? A Altair tem software para isso. O software que a gente vai utilizar hoje, eu vou integrar um sistema para vocês. E isso vamos dizer assim, não é nem é o mínimo que as empresas procuram hoje, certo? Profissionais multidisciplinares que tenham essa visão sistemática e que manejem ou queiram manejar softwares de CAE, tá? Então, por isso, a solução é realmente utilizar plataformas que você consiga fazer co-simulações entre os diferentes domínios. Então, o primeiro domínio, eu vou dividir, são quatro ou cinco slides falando sobre a modelagem desse sistema, né? Então, quando a gente pensa no modelo da scooter, basicamente tem dois planos. Então tem um plano longitudinal, que não por acaso aí, para quem temeu as disciplinas de dinâmica, etc., nada mais é do que um pêndulo invertido isso, né? Então, se você olha, a nossa planta, nosso sistema é um pêndulo invertido, certo? Então, a partir desse pêndulo invertido, a gente vai realmente estudar o balanço do sistema, né? Então, é modelado como um sistema de 2 graus de liberdade, porque ele tem a translação no eixo X aqui e tem a rotação em torno do eixo Y que está normal à tela, né? Então, assim, o primeiro passo, vamos dizer assim, da parte da mecânica, obviamente, é você destrinchar o seu modelo, fazer simplificações para entender como ele funciona. É um modelo super complexo, mas se você olhar no plano, ele nada mais é do que um pêndulo invertido. Pensando agora no segundo plano, é simplesmente o plano transversal, né? Então, o plano que ele estava vindo reto. Então, a gente vai estudar, tem que estudar a trajetória do veículo, né? Baseado, obviamente, no ângulo de rolagem do condutor. Então, é isso que acontece. E aí, o que nós, engenheiros, fazemos a todo tempo para resolver os problemas?
a gente simplifica eles. Porque eu não sei se vocês lembram, se está fresco aí o conceito, você conseguir resolver uma solução, uma equação não linear, é muito mais difícil e computacionalmente é muito mais custoso. Então, como bons engenheiros, o que a gente faz de um modelo desse? A gente lineariza. Quando a gente lineariza, a gente está transformando ele de um sistema não linear, né, com senos e cossenos e exponenciais, para um sistema linear, baseado aí na forma de espaço de estados. Quem já viu o controle sabe do que eu estou falando. Então, a gente pegou aquele problema, certo? A gente dividiu em dois planos, a gente simplificou ele, transformou ele para uma forma linear. Uma vez feita a forma linear, a gente consegue obter os parâmetros de controle máximo dele. Né? Então, isso é com controle desligado e com controle ligado. Depois de fazer a linearização com os softwares da Altera aqui, a gente vai conseguir avaliar que realmente, inclusive está invertido aqui, né? Mas é que com controle desligado e com controle ligado, você vai ter estabilidade do seu sistema e a mesma coisa pensando no plano transversal, né? Então, você vai fazer essa manobra de lane change, que a gente chama aí, né? Que é mudança de pista. Você tem já um modelo que ele está estável tanto olhando naquele plano que a gente tinha visto antes, quanto nesse novo, tá? Isso aqui, pessoal, realmente a gente faz, tá, no Altair. Os softwares, eles servem para isso. Esses que eu vou mostrar para vocês, de multicorpos e de diagrama de blocos, eles servem exatamente para fazer esse tipo de modelagem, certo? Ótimo, beleza, já falei muito da parte de mecânica. Agora a gente tem que pensar a gente tem que definir, né, quais serão as requisições, o que vai ter no nosso sistema como componente, aonde vai ter isso, né? Então a gente vai ter motores em cada roda, por exemplo, pensando nessa scooter aí. Então a gente tem que definir as restrições dimensionais deles, né? Então, como eu tinha falado, João, eu preciso de tal torque. Excelente. Qual que é o diâmetro do eixo desse seu motor? Sei lá, 100 milímetros. Cara, você não vai conseguir colocar isso em nenhuma scooter, entendeu? E o que mais? A gente tem que ter as definições de peso, obviamente, como eu tinha falado, né? Então, não adianta nada eu ter uma scooter super parruda que vai aguentar de 0 a 500 quilos, a criança se subindo na mãe, subindo no pai, se quebra. Então, a gente tem que ter tudo isso balanceado. A gente tem que fazer realmente um balanço entre todas essas variáveis, né? E é claro que para a gente fazer esses balanços, para a gente ter tudo isso ao mesmo tempo, a gente tem que unir isso em uma plataforma integrada. Né? Então, aquela abordagem sistemática, a ideia é que cada um desses domínios seja unido em um único ambiente, né, em um único software, para você conseguir, desde lá do início do projeto, você conseguir fazer, eu preciso do motor com eixo desse tamanho, a minha prancha vai ter que ter no máximo, sei lá, 15 quilos. O torque específico tem que ser esse, enfim. E aí, claro, né, a gente já define, desde lá da concepção do projeto, curvas de torque, enfim. E claro, depois de fazer toda essa integração, o que a gente vai fazer? A gente vai testar. Só que lembrem-se, utilizando esses tipos de software, de CAI, essa abordagem sistemática, a gente não vai fazer essa integração lá no final, quando já estiver pronto para manufaturar. A gente vai fazer desde o começo, de tal forma que a gente já consiga, desde lá do começo, mudar as requisições, aliás, os requerimentos, enfim. Então, né, a gente tem um software na Altair que é o Flux, que ele serve para fazer a modelagem de motores elétricos, o Activate, que é o que eu vou usar para fazer a parte de controle, Motion, que é para multicorpos, e obviamente integrando eles a gente consegue aí testar diferentes manobras. Então nesse ele simplesmente começa, vai para a velocidade máxima e para numa rodovia suave, ou seja, uma rodovia que não existe no Brasil, brincadeira, mas é uma rodovia que sem paralelepípedos, algo desse tipo. Manobra de lane change, que eu tinha falado, né? Então ele vai mudar de pista, checar a estabilidade, ver se o controle está bom, ver quais são as velocidades máximas, qual é a requisição máxima de potência do nosso motor. E, por exemplo, uma manobra aí que agora ele já está em uma pista com mais cara de Barão Geraldo, toda esburacada aí, cheia de paralelepípedo, certo? Então,
a ideia realmente é que a gente integre, né, tenha domínios multidisciplinares em um único ambiente, né? Então a gente tem o modelo de controle, a gente tem o modelo do motor e a gente tem o modelo multicorpos, que é aquela parte de dinâmica, enfim, certo? Então, a gente viu lá, né, desde uma requisição, a gente faz uma simplificação, como todo engenheiro faz, engenheira faz. A gente tem que pensar nas requisições de projeto, a gente tem que pensar que tipo de manobra que ele vai executar, para aí, enfim, a gente realmente casar tudo isso e ter uma solução bastante eficiente e competitiva no mercado, lembrando que a gente sempre está pensando em redução de custo e produtos eficientes. Então, pessoal, realmente a ideia, né, que a gente tinha lá os nossos desafios, os nossos problemas, eu dei uma solução e que tipo de valor isso agrega para o cliente, né? Então, primeiro, redução de massa, como eu falei, né? A Altair, ela tem softwares, como eu disse, ela é líder nessa parte de otimização, nasceu com isso para fazer uma otimização topológica nesse caso. Então, aí ele está pegando o suporte interno, né, da scooter, onde vai ficar o motor, onde a pessoa vai subir, e aí a gente tem uma redução de massa. Obviamente, a gente tem resultados mais acuráveis com uma profunda integração entre os diferentes subsistemas. Então, subsistemas de controle, mecânico, elétrico, pensando nos motores. E o que isso, eu não sei se está claro para vocês, mas uma vez feita essa integração, isso pode ser reutilizado em projetos futuros. A gente sabe aqui que nenhum avião, nenhum carro, nenhum scooter, nenhum trem começa do zero um projeto. Muitas vezes, a maioria das vezes, para não dizer todas, muitos subsistemas são reutilizados. Então, uma vez que você tem esse sistema representativo, que ele tem bons resultados, depois você vai conseguir mover esse bloco no Activate. Projeto 0, a gente vai ter o projeto 1, você vai utilizar eventualmente esse mesmo bloco, certo? Então, a gente consegue testar cedo, a gente consegue falhar eventualmente cedo, ver que o torque não é suficiente, ver que vai quebrar, e a gente consegue arrumar, resolver isso cedo. Então, essa ideia, o conceito de Model-Based Development, essa visão sistemática, é que desde o início a gente pense amplamente, a gente já pensa em sistemas integrados, para a gente conseguir realmente fazer um produto competitivo, um produto eficiente, que desde o começo ele tenha um projeto otimizado, um projeto inovador, entendeu? Essa é a ideia da utilização de pensamento sistemático e pensamento e utilização de ferramentas de CAE. Então a ideia aqui vocês conseguem ver agora a analogia que o Poincaré fez lá 150 anos atrás? Cara, tudo isso que ele fez, a gente utiliza hoje realmente na engenharia. Então, o que era a nossa planta, né? O que era nosso modelo? Era a scooter, né? Ela simplificada, ela linearizada, ela dividida em planos. A gente realmente estuda a estabilidade, a gente estuda as raízes, os polos, os zeros do nosso sistema. O que são esses dirty cycles? São realmente avaliar o máximo, né, de, por exemplo, do motor, dado as manobras, dado as requisições que ele tem, né? E os cenários, a gente avalia diferentes cenários de subida, descida. Então, assim, a gente realmente estuda a chave dos problemas pensando de uma forma global, né? Então, essas duas sessões que eu mostrei até agora, realmente eu queria dar toda essa motivação, mostrar onde a gente aplica e mostrar que isso realmente é utilizado no mercado, certo? Então, se eventualmente vocês vierem trabalhar na Altair ou quiserem trabalhar com produto, né, que a gente cobre como empresas clientes da Altair, vocês vão ter isso no dia a dia de vocês, pode ter certeza. Bom, agora falando sobre os softwares, né? Então, o Altair Inspire e o Altair Activate. Se vocês não tiveram a oportunidade, eu mandei aí no YouTube. De novo, tem a licença estudantil de graça para estudantes. Vocês conseguem baixar os softwares e tem o link do modelo e da apresentação que vocês vão conseguir brincar depois, enfim, mexer no modelo. O Altair Inspire, quando a gente fala, ele é um software que ele é um software a plataforma Inspire, a gente fala na verdade. Ele é um software, mas quando a gente fala em Inspire, a gente tem que pensar na plataforma. Por quê? Porque o Inspire,
Ele trabalha desde a parte de design, que a gente tem um software chamado Inspire Studio, que é para desenhar, enfim, né, fazer o CAD. Embora ele não seja um software puramente de CAD, ele já tem se desenvolvido bastante nisso. A parte de render, então, para fazer aquela apresentação, aquela animação bem bonita para mostrar para o cliente, enfim. A parte de estruturas, então a parte de análise estrutural, né, então análises lineares, não lineares, otimização, como por exemplo a gente viu anteriormente. A parte de multicorpos, que é o que a gente vai ver hoje, então aqui a gente tem um mecanismo feito no Spire mesmo, de das rodas, né, de um landing gear, aterrissagem, né, desculpa, esqueci o nome, mas a gente tem também a parte de manufatura, como eu tinha falado, então fundição, que é casting, a gente tem a parte de molding, que seria injeção, a gente tem a parte de estampagem, que é forma, extrusão, então tudo aquilo que a gente vê nas disciplinas, né, de materiais, processos de fabricação, propriedade de materiais, estrutura de materiais, enfim, seleção de materiais, existem softwares que fazem esse tipo de simulação. E, obviamente, o que está na boca de todo mundo, do povo, é manufatura aditiva, impressão 3D. Né? Então, impressão 3D de polímeros, titânio, enfim. E o Inspire, ele é hoje no mercado a única solução que engloba o processo completo, desde a concepção, desde lá do desenho, até a manufatura em uma única interface. Isso que é o mais impressionante de tudo, tá? E o foco hoje, realmente, do nosso workshop, da nossa apresentação, é falar de multicorpos, né? Então, aqui a gente tem alguns exemplos, por exemplo, a gente tem alguns exemplos como esse, que é um mecanismo da suspensão de uma moto. Então, vocês veem que ele está otimizado aqui, né? Então, o suporte dele antes era um triângulo super parrudo, ele virou agora esses bracinhos bem estreitos. De novo, a gente tem um mecanismo de aterrissagem de uma aeronave. Aqui a gente tem um modelo de biela manivela de um motor, né? Então, por que ele tem essas animações? Aqui ele está com o que a gente chama de corpo flexível, né? Então, não é dinâmica de corpos rígidos aqui, a gente tem dinâmica de corpos flexíveis. Então, ele está avaliando as tensões e deformações com o movimento desse motor. E aqui um modelo de diferencial, né? Então, a gente tem, vocês vão ver que é uma interface extremamente amigável. O workflow dela, né, o processo de trabalho de como setar uma simulação é extremamente intuitivo, é da esquerda para a direita, vocês vão ver que meio que ele força você a pensar assim. Então a gente consegue estudar, né, diversos projetos e processos de uma forma extremamente rápida, fácil e com muita curiosidade, tá? Então é isso que a gente tem no Inspire. Então agora eu vou mostrar aqui para vocês. Eu vou abrir o Inspire. E aqui, por exemplo, a gente tem um mecanismo de 4 barras. Provavelmente não, com certeza todo mundo que fez mecanismos aí, eu acho que é um dos primeiros modelos que a gente tem, né? Então a gente tem essa barra, essa barra, essa barra, e a quarta, que ela é uma barra imaginável, mas ela é a base em si do sistema, né? Então a gente sabe lá que, nossa, para fazer as equações de Lagrange, fazer todas aquelas derivadas, enfim, dá um trabalho do caramba. Isso é extremamente importante. Eu, inclusive, trabalho bastante com essa parte de modelagem utilizando equações, códigos, mas eu sei que muita gente não tem essa afinidade e facilidade. Então, por que não utilizar um software que faz isso, né? Eu acho que se de repente os professores da FEM soubessem disso, ajudaria muito até para visualizar, para vocês verem o que está acontecendo ali, porque no fim a gente só vê gráfico. Né? Então, essa interface do Inspire, eu acho que eu estou mostrando a interface, né? Deixa só eu checar aqui. Tô. Então aqui eu importei a minha geometria de um formato, sei lá, Step, AIGES, Parasolid, SolidWorks, enfim. Importei a minha geometria, né? Nesse caso, eu tenho a minha árvore de projeto aqui. Então eu tenho, se eu quiser
né, fazer uma extrusão em uma geometria, se eu quiser cortar ela, enfim, extrudar, espelhar, dá para fazer tudo aqui no Spire. Aqui a parte de estruturas, né? Então, se eu quiser fazer análise estrutural, análise térmica, fabricação, como eu tinha falado, impressão 3D. No nosso caso hoje a gente vai falar de multicorpos, certo? Então a gente vai modelar um mecanismo 3D em 5 minutos, o que é mais impressionante. Então, quando a gente vai modelar esse mecanismo, a gente sempre tem que pensar nas coordenadas globais, né? Então, pensando em dinâmica, referencial inercial, né? Então, é o referencial que está parado. Nesse caso, o que vai estar parado no nosso sistema? De cara, a gente sabe que a base tem que estar parada, né? Porque senão ela vai cair no espaço com a gravidade atuando em G. Então, eu vou vir em solo aqui e vou colocar essa minha base, certo? Então, ó, ela já virou o nosso solo. Grupos rígidos. O que são grupos rígidos, João? Grupos rígidos são grupos que não terão deslocamento relativo entre eles. Então, o que eu vou criar como grupo rígido aqui? Essa base, esse componente e, obviamente, o nosso referencial inercial, certo? Então, a gente tem nosso grupo rígido, que é tudo isso daqui, ou seja, nada disso vai se mexer, certo? O que a gente tem que criar mais? O que vocês lembram de mecanismos? A gente tem que pensar nos graus de liberdade, né? Nas juntas, então junta de revolução, junta de translação, junta de flexível, enfim. Nesse caso eu vou criar, se você clica em juntas, o Inspire, como é um ótimo software, ele já faz o reconhecimento automático a partir de furos concêntricos. Então eu simplesmente vou acionar aqui, vou acionar aqui, vou acionar aqui e vou acionar aqui e ótimo. Então eu já tenho as minhas juntas, certo? E aí, nesse caso, eu vou criar uma molinha para o nosso mecanismo. Então, eu vou pegar uma mola aqui, eu vou linkar, por exemplo, desse braço até essa base aqui, e eu vou impor uma rotação a partir de um motor. Então, eu venho no motor, clico aqui no centro, e aí eu posso colocar rotações por minuto, eu posso colocar hertz, que é, aliás, hertz, rotações por segundo, enfim. E aí, se eu boto para rodar aqui, ele já começa a girar. Ou seja, todas aquelas equações que a gente faz em, sei lá, 45 minutos, 1 hora, o Inspire, em, sei lá, 2 minutos que eu fiz, ele já conseguiu rodar aqui, né? Então, se eu quisesse avaliar, por exemplo, o deslocamento desse componente, que é algo que a gente vê em mecanismos, se eu quisesse ver o deslocamento desse componente, que é algo que a gente vê em mecanismos, dessa junta, a força nessa junta, o Inspire aí ele faz toda essa análise em coisa de minutos. Obviamente aqui eu estou tratando de um mecanismo extremamente simples, mas exemplos simples existem na indústria, é isso que eu quero falar para vocês também, né? Então, essa é a cara do Inspire, realmente ele é super simples, dá para fazer modelos de multicorpos super rapidamente. Esse é o modelo tutorial, então se vocês abrem aí, vem aqui e vem ajuda, você tem aqui tutoriais, certo? E, bom, Inspire Motion é isso que eu queria mostrar para vocês. Agora vamos para o Activate, que é nosso software de integração entre as diferentes áreas. Então, como eu já tinha adiantado, né, o Activate ele é o nosso software que a gente modela a partir de blocos. Então, eu não sei se todo mundo já fez controle, imagino que a maioria não, ou sei lá, mas em controle a gente faz simulações utilizando diagrama de blocos, do que nada mais é do que modelar sistemas dinâmicos, equações diferenciais, utilizando uma sistemática de blocos e não equações e não scripts, né? Então, o Activate, ele trabalha com scripts, falando por si só, então ele trabalha com uma linguagem chamada Open Matrix Language, que é uma linguagem extremamente alto nível. Existem outros softwares comerciais aí com linguagens alto níveis,
e o Activate Compose, que são os softwares da Altair para essa parte de script e blocos, é uma linguagem bastante similar. A gente tem linguagem em Python, eu imagino que o pessoal esteja aumentando a utilização de Python, dá para utilizar no Activate também. C, linguagem Spice, linguagem modélica, que são linguagens mais para modelagem de sistemas físicos. Quem tiver mais interesse, pesquisa aí, é super interessante. E, obviamente, a gente vai co-simular tudo isso com outros domínios, como a gente viu no exemplo da Scooter. Então, a gente vai usar domínios eletromagnéticos, multicorpos, elétricos, enfim. O Activate é o software para fazer essa integração, desde a análise 0D, códigos 1D, blocos, até 3D, que é realmente a parte de multicorpos, a parte de eletromagnetismo, enfim. Ele é o nosso software de integração, a nossa plataforma de integração, certo? E aí ele, obviamente, pensando nesses termos aí que vocês já devem conhecer, como Digital Twin, Internet das Coisas, o Activate hoje ele já tem blocos de comunicação, né? Então, diversos protocolos de comunicação, TCP/IP, MQTT, serial, enfim. Você consegue conversar entre diferentes computadores utilizando blocos de comunicação, fazer simulação em tempo real utilizando blocos de comunicação. E aí, agora eu vou mostrar o Activate para vocês. Né? Então, essa é a cara do Activate. Super simples. Então, aqui a gente tem os blocos. Né? Então, eu quero fazer uma geração de um sinal senoidal, um sinal de dente, né, que a gente fala. O Activate trabalha tanto no domínio contínuo quanto no domínio discreto, e trabalha com modelos híbridos também, que é misturar os dois. Eu quero fazer um step aqui. Eu quero integrar, eu quero fazer uma função de transferência, eu quero fazer espaço de estados, enfim. Esse é o software. Então, mostrando aqui para vocês, né? De repente eu tenho um sinal senoidal aqui, eu quero avaliar ele, né? Então eu vou plotar ele e eu quero fazer também a derivada, né? Que seria puramente o cosseno. Então, eu venho aqui em dinâmico, eu derivo, certo? Então, tem nas propriedades desse meu bloco aqui. Eu tenho duas entradas e não mais uma. Eu quero usar no mesmo gráfico. E aí eu vou plotar aqui para vocês. Então, eu vou derivar o sinal aqui. E vou plotar os dois juntos. Aqui eu vou plotar com uma magnitude de 1, uma frequência de 1 radiano por segundo, sem defasagem de fase, sem offset, que seria o bias, né? Então, uma altura aqui. E eu vou simular. E aí aqui temos a nossa simulação, né? Então, enquanto um é seno, outro é cosseno. O Activate também trabalha nesse prompt de comando aqui, utilizando uma linguagem. Então, vamos supor, eu vou falar que o meu x vai de 0 até 0.1 até 10. O meu y vai ser igual ao meu seno de x. E agora eu vou plotar x e vou plotar y. Aqui temos o que a gente acabou de escrever aqui. Eu quero escrever uma mensagem. Então, olá, CMEC. Aqui temos o nosso prompt de comando também. Então, assim, quem está familiarizado com algumas outras linguagens alto nível, vai conseguir mexer, vai conseguir brincar, modelar com o Activate e o Compose, que é o nosso 0D, que é o nosso puramente para script, certo? Então agora eu vou mostrar um videozinho do Activate de um modelo que talvez vocês conheçam, que é o modelo da Scooter. Tem áudio aqui, tá? Então tem 2 minutinhos esse vídeo aqui. E acabado esse vídeo de demonstração, a gente vai realmente para o caso do workshop, que é um sistema complexo, que é um sistema realmente que uma empresa utilizou, e a gente vai destrinchar um pouquinho mais o que dá para fazer no Inspire e no Activate, beleza?
Bom, pessoal, espero que agora tenha ficado um pouco mais claro ainda, né, o que foi aquele estudo que a gente destrinchou da Scooter. Então, realmente, utilizando esse tipo de software, né, de CAE, de software de integração, a gente consegue analisar os modelos, né, os componentes, no level de sistema que a gente diz. Então, lá na parte de concepção ainda, né? Então, a gente já consegue testar diferentes cenários a partir das requisições de projeto, das definições, das restrições de projeto, e desde lá do começo a gente já consegue melhorar tanto o nosso processo quanto o nosso produto, beleza? Indo agora para o nosso praticamente último, para a nossa última sessão, penúltima sessão, porque a última eu vou falar um pouco sobre as parcerias acadêmicas e etc. Agora a gente vai realmente entrar na co-simulação, eu vou falar um pouco mais dos softwares para vocês. São 13, eu acho que sei lá, uns 15 minutos no máximo eu termino isso, e aí depois a gente bate um papo aí quem quiser. Então, assim, essa co-simulação realmente foi um caso real que a gente fez com uma empresa chamada Magna Closures. Ela fica em Valinhos, eu acho, ou Vinhedo, e foi de um mecanismo de abertura de porta-malas, né? Então, foi no fim do ano passado que a gente fez essa atividade. Então, o engenheiro lá falou, cara, eu tô com um problema, eu preciso saber, não tenho nada prototipado ainda, eu preciso saber se o motor que a gente já tem de um projeto anterior, ele é o suficiente para abrir o porta-mala de um próximo projeto que a gente vai ter. Então, lembrando, né, as empresas, em geral, querem reutilizar componentes que já funcionam para elas, que são bons, que têm um bom custo, e eventualmente reutilizar eles em outros projetos, né? Então, a ideia dele era qual? Ele tinha o mecanismo, né? Obviamente, ele tinha o 3D do mecanismo, e ele queria saber se o motor, né, se esse eixinho aqui girando, o torque que ele tinha lá, ia ser o suficiente para abrir ou não o porta-mala deles. E aí ele fez algumas otimizações de forma desses camos aqui, enfim. Foi um trabalho bem legal, bem aplicado, um mecanismo extremamente simples, como vocês podem ver aqui, não tem nem 10 componentes. Mas, cara, imagine que você tem um porta-mala que ele não abre, entendeu? Ou que quebra o motorzinho dele, enfim. Então, esse era o desafio dele, realmente saber, né, se eles conseguiam reutilizar. A solução foi utilizar esse software de integração do Altair, que é o Activate, e fazer um modelo multicorpus em um ambiente de multicorpus, né? Então, e quais foram os valores, né? Realmente a gente consegue... Ele conseguiu, ou seja, não foi necessário um aumento do budget do projeto dele, porque ele conseguiu ver se o motor funcionava ou não. Ele conseguiu ter ele conseguiu ter uma melhor representatividade de como ia ser o comportamento real do modelo mecatrônico dele, né, do modelo mecânico e elétrico. E, obviamente, isso ajudou eles em termos de custos, porque ele ia conseguir reutilizar, né, no fim, o motorzinho dele de projetos passados, ou seja, eles já tinham esses motores lá e eles poderiam reutilizar, né? Então aqui esse gráfico aqui é o gráfico de contato desse componente vermelho com esse cinza aqui, ó. Vocês podem ver que essa seta vai desaparecer, por quê? Porque o motor girou, esse mecanismo abriu, e aí esse pino aqui, que é realmente o que abre o porta-mala, ele levantou, ou seja, o porta-mala se abriu, certo? Então, de novo, né, indo em motivações, esse é um mecanismo de LET, que a gente chama, ele é baseado em um ratchet mecanismo, que a gente chama, que é mecanismo de catraca, então só aceita movimento em um tipo de direção, né, então o motorzinho só vai girar ou no sentido horário ou no sentido anti-horário, para abrir esse mecanismo. E a ideia dessa análise, né, o foco dessa análise realmente era avaliar se avaliar dois diferentes tipos de motores e ver qual teria o torque suficiente e qual não teria, né?
Então, é isso que é a nossa simulação. Já dando um spoiler aí do resultado, um motor funciona e o outro não, então o outro ele só fica girando o eixo aqui, mas muito pouco, não é o suficiente. E um ponto principal, ele tinha o tempo necessário para abrir. Então pensa que você está fora do seu carro e você dá um trigger, que a gente chama, né, no controle remoto. E a voltagem ela vai agir por X tempo de segundo, entendeu? Então ele queria saber se o tempo ao qual essa voltagem acionaria o motor seria o suficiente. Porque tudo bem, a gente pode ficar lá 2 minutos dando tensão e ele vai abrir 1 hora. Mas que cliente gostaria de ter um controle que demora 2 segundos para... Pode parecer pouco, né? Mas é muito. Então, qual que é a abordagem sistemática aqui, né? O que a gente tem que pensar quando a gente vai realmente modelar, quando a gente for modelar esse sistema aqui, né? Então, a gente tem três subsistemas do nosso grande sistema. O primeiro realmente é o controle remoto, né? Que vai trigar o nosso motorzinho, que vai receber um pulso elétrico lá e vai acionar. O motor, obviamente, que é um motor bem parecido com esse, para falar a verdade. Então, vocês veem, quem gosta de brincar com Arduino e esse tipo de coisa, é um motor bem parecido. E por fim, né, o modelo multicorpos. Então, a parte do Inspire Motion, que é o que a gente viu, o 4 barras, o modelo 4 barras, a gente vai... Desculpa. A gente vai fazer o mecanismo, e no Activate a gente vai integrar, a gente vai escrever as equações elétricas aqui para saber se o motor DC ou não ele é o suficiente para abrir esse porta-mala. Então, essa é a abordagem sistemática do nosso sistema, né? Então, ele não pode pensar só no mecanismo de abrir e tampouco no motor, porque às vezes o torque desse motor não era o suficiente para abrir, né? E, obviamente, o porta-mala, que é a interação que o cliente está tendo ali, né? Então, a gente tem as nossas restrições de projeto e, a partir delas, a gente tem que avaliar todo esse sistema integrado, beleza? Então, a modelagem do Inspire Motion, ela é extremamente simples. Eu não vou fazer do zero aqui para vocês, eu vou mostrar e vou botar para rodar, mas, basicamente, você vai importar o modelo, tá? Lembrando, tem um modelo tanto resolvido quanto não resolvido nesse pacote que eu mandei para vocês. Então fica como lição de casa baixar ele. A gente vai separar os componentes como solo e grupos rígidos, que foi o que eu mostrei, né? Então solo é onde não tem deslocamento, né? É o nosso referencial inercial global. E os corpos rígidos são os grupos rígidos são os grupos que não têm deslocamento entre si, né? Então, de repente, a gente sabe, obviamente, que essa chapinha aqui atrás, ela não pode cair, ela não pode se mover, porque é onde vai estar lá no nosso porta-mala, né? A gente vai adicionar juntas, né, para realmente transferir rotações e translações entre os corpos, os componentes. A gente vai adicionar uma mola de retorno aqui, né, uma mola torsional. A gente vê isso em vibrações, dinâmica. Então, a mola torsional, basicamente, ela vai funcionar para... Quando você girar esse mecanismo aqui, ele não ficar girando para sempre. A mola ela tem uma pré-carga, né? Ela tem uma rigidez nela que vai fazer o mecanismo voltar depois que ele girar, né? Contato entre os componentes a gente tem que adicionar, porque aqui é exatamente o contato que faz o porta-mala abrir, né? Então a gente vai girar aqui, vai girar esse componente aqui e vai subir esse pino. E aí a gente vai adicionar um motor, né? E esse motor vai ser trigado lá no Activate, né? Então, se a gente vem aqui... e por fim a gente vai exportar o modelo para importar ele no Activate como uma co-simulação, tá? Então, vindo aqui no Inspire, aqui a gente tem o modelo, tá? Então, é um modelo que realmente ele não tem nem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tem 10 realmente componentes, porque a mola e o motor são componentes do Inspire, então não conta. Então, esse é o mecanismo cru, pessoal. Aqui a gente tem um motorzinho, igual aquele que eu tinha mostrado da foto. Aqui a gente tem uma engrenagem. Essa engrenagem vai girar, né? Porque aqui ela tem, como se fosse ela tem rebaixos para esse outro corpinho aqui. Aí esse corpo vai girar, vai puxar esse aqui,
e esse aqui vai, né, girar em Z anti-horário, e aí vai subir o nosso pino, né? Então, essa é a sistemática do nosso modelo. Então, que tipo de junta a gente tem que ter aqui, né? A gente tem que ter a junta para realmente não fazer. É porque eu não sei se vocês repararam, mas esses corpos eles não estão juntos, né? Ó, esse daqui, peraí. Esse daqui não tá junto desse, esse daqui não tá junto desse. Não tem nada conectado. Lembra quando vocês mexiam no CRIO? Faziam os assemblies, etc. Aqui não tem nada conectado. Tá tudo solto. Se eu desse play aqui, ele ia cair tudo. Então, como solo, né? O que eu coloquei como solo aqui? Eu coloquei tanto a carcaça do motor quanto a chapinha, porque obviamente isso não vai, não pode cair, não pode se mover. É a única coisa que não pode se mover nesse mecanismo aqui. Grupo rígido, a gente tem alguns aqui, então a gente tem esse, porque, por exemplo, esse daqui está dentro desse, então não existe deslocamento relativo entre eles, né? Então, esse daqui fica junto desse, esse daqui também fica junto desse, né? E esse daqui fica junto desse. Então, eu criei dois solos, né? Então, esses dois não vão se mexer. E eu criei 3 grupos rígidos, que são esse aqui junto desse, esse aqui junto desse e esse aqui junto desse. Então, tudo que esse estiver se movendo, esse vai se mover também. Nesse caso, o que a gente está trigando? O que vai girar esse verdinho aqui, né? Aí quando esse verdinho girar, como ele é um grupo rígido a esse, ou seja, não existe deslocamento relativo, esse daqui vai girar também. Mesma coisa desse. Aí você me pergunta, cara, mas por que tem um dentro do outro? Projeto deles. Assim, com certeza isso lá na montagem do carro, do avião, precisa para alguma coisa, certo? Então, nós como com aquele pensamento sistemático, a gente sabe que isso existe, então a gente não pode simplesmente excluir isso, mas tem que de alguma forma modelar de forma que seja representativa, né? Então a gente criou esse solo, cria esse corpo rígido, a gente vai criar essas 3 juntas, como eu falei, não existe nada junto aqui. Obviamente, depois que a gente coloca esses grupos rígidos, eles vão ficar juntos. Mas esse grupo rígido não está junto dessa chapa. Esse grupo rígido não está junto dessa chapa, certo? Então a gente tem que colocar juntas aqui. Então, quando a gente coloca junta, que são pinos, né? Então, os pinos eles aceitam rotação em torno desse eixo. A gente pode setar eles como pino em todos iguais, certo? Voltando aqui para o nosso slide, então a gente tem agora a mola de torção, né? Então, essa é a nossa molinha aqui, que eu adiciono ela nele, né? Então, foi o que eu falei. Quando esse girar, uma hora ele tem que voltar, né? Então, a gente vai adicionar uma mola aqui, ó, que fica aqui, ó, em mola de torção. Então, lembrando, abre o Spire, vai ter a geometria, já vem direto para a aba de movimento, porque a gente não vai editar nada nessa geometria. Cria solo, cria grupo rígido, juntas, a molinha, e aí, por fim, vocês vão criar os contatos, né? Então, o contato para criar, você simplesmente seleciona os componentes. Então, se eu quisesse criar aqui, ó, componente 1 e depois componente 2, depois dava um OK aqui, tá? Então, eu já tinha criado, a gente tem 6 contatos nesse modelo. Então, por exemplo, a gente tem um contato dessa peça com essa peça, que é exatamente o que vai fazer o nosso mecanismo abrir. A gente tem um contato dessa peça com essa peça, para se caso elas forem bater. A gente tem um contato dessa peça com essa peça aqui. Então, assim, tem que dar uma olhada bem minuciosa no modelo para ir criando as coisas corretamente, né? Criamos o contato, criamos a mola, as juntas, os corpos rígidos. Isso, pessoal, é sempre, vamos dizer assim, requisições para ter um modelo de multicorpos, tá? O que mais que tinha no nosso item aqui? Contato, beleza, e adicionar o motor. Excelente. E aí acabou. A parte de multicorpos é simples assim. Então, nesse caso, se eu clico no componente e aperto com o botão H do teclado, ele dá um hide, né?
ou se eu clico com o botão direito e dou um ocultar aqui, ele oculta também. Porque o nosso motor, ó, então se eu venho aqui em motor, igual eu queria aquela hora, eu tenho que ligar ele solidário a um eixo, a um ponto, a alguma coisa, né? E aí eu criei, obviamente, no eixo do nosso motor, né? Que é esse eixo que vai girar, vai ter contato com essa engrenagemzinha aqui e vai fazer todo o mecanismo abrir. Então, criei o nosso motor. E aí, qual que é sempre a boa prática, né? A boa prática é a gente sempre testar o modelo, ver se não tem nada voando, nada caindo, porque o modelo está pronto para o Activate, né? Então, ele tem todos os contatos, ele tem todas as juntas, ele tem os motores, os grupos rígidos, enfim. E aí, se eu rodo aqui, ó. Peraí, que ele deu uma travadinha, que eu tô com muita coisa aberta. Beleza, agora ele vai. Então, aqui, ó. 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 Ó o princípio do mecanismo aqui. O meu motor vai girar, ele vai girar essa peça, né? Essa peça vai empurrar esse bracinho aqui. Esse bracinho vai perder o contato com esse anterior aqui, ó. Né? E uma vez que ele perde o contato, esse daqui vai girar, vai subir, e o pino do nosso queridíssimo porta-mala vai acionar. Nesse caso é um pino que está solto, realmente fisicamente não faz muito sentido isso, mas esse foi o modelo. Por questões de confidencialidade também eles não mandam tudo para a gente. Isso foi o que a gente teve, mas ele não é interessante para ele a parte do pino, né? Pensando na sistemática dessa simulação, a ideia é realmente saber se o torque é o suficiente ou não. Então, se eu rodo aqui, ó, vai abrir, aí não, ele começa a girar. Obviamente, isso não é representativo porque o mecanismo não abre tudo isso, né? A gente consegue colocar algumas restrições aqui, mas para o nosso modelo do Activate, para saber se ele vai abrir ou não, tanto faz esse depois que ele fica batendo. A gente quer saber o início do projeto, certo? Até porque, como eu falei, existem batentes na vida real, né? Que não vão fazer isso ficar girando. Mas, enfim, a parte do Inspire Motion era isso. Então, a gente cria solo, grupos rígidos, juntas, motores. Naquele caso do 4 barras, eu criei mola. Mola translacional, nesse caso a gente usou mola torsional. E é isso, pessoal. Tá pronto, né? Então agora a gente vem pro Activate, né? Esse é o modelo. Vocês olham, nossa, mas não tem nada aqui. Que é isso, né? Calma. Se clica 2 vezes, aparece tudo que tem dentro do modelinho aqui. Né? Então aqui, por exemplo, se eu clico 2 vezes, tem um step. Né? Então isso daqui é o V, né? Então esse V da onde que tá vindo? É uma variável definida aqui, ó, em model. Então em model a gente tem o... Cadê o V? Aqui. A voltagem, né? Do sistema. Então, isso daqui é o quanto ele vai dar de volts para o nosso motor. Aqui, simplesmente, é um bloco que vem do Spire Motion. Então, se eu venho aqui, ó, em Activate Cosimulação, que é o que vai acontecer aqui, uma cosimulação multicorpos, eu venho em Motion, Solve Signals. Aí aqui eu vou dar um Parameters, e aí eu vou abrir o arquivo que eu vou exportar do Motion, certo? Porque lembra que eu falei, né? Uma vez que ele está rodando, eu venho aqui, ó, e dou um exportar. A unidade, né? MKS, MMKS, enfim. E aí a gente vai importar isso aqui e vai começar a ligar os sinais no nosso sistema, né? Pensando na abordagem sistemática. Então, primeiro, nosso controle remoto, né? Ele está sendo acionado já. A gente tem aqui o step, que é o sinal que vai enviar para ele. Motor elétrico, então, quem já fez controle com certeza já fez um modelinho desse. Então, isso daqui nada mais é, pessoal, do que uma equação diferencial modelada em blocos. Então, aqui a gente tem 4 tensões no nosso sistema. Opa.
Peraí, deixa eu voltar para o Activate. A gente tem 4 tensões que alimentam o nosso sistema, que é a tensão de entrada do controle, a tensão da resistência da armadura, a queda de tensão da indutância dessa armadura aqui, e a gente tem também a tensão induzida pela bobina, que é isso aqui, ó. Né? Então, quem fez Lab de Física 3 também já fez esse tipo de modelagem, enfim. 3 ou 4? Não lembro agora. Tem que resolver essas equações aqui. Então, esse é um sistema RL, né? Um motor DC. Então, ele tem resistor, indutor, não tem capacitor nesse daqui, não tem nenhum armazenamento de energia. E aí, aqui na saída, a gente vai gerar uma tensão, uma corrente que vai fazer o nosso motor girar, tá? Então, isso daqui, representado em sistema de blocos, é isso daqui, que nada mais é do que essa equação aqui. Então, ó, se a gente pega essa equação aqui, né, ó, a tensão, a integral aliás, a corrente, né, que nesse caso ele está falando a derivada da corrente, mas eu já estou integrando, que é a corrente, então ela é 1 sobre L vezes, abre parênteses, I vezes RA, I vezes RA, KE vezes θ ponto A, KE, e é que o θ ponto nada mais é do que velocidade, né? Menos a tensão de entrada. Então, menos a tensão de entrada. Essa, eu sei que é algo um pouco abstrato, assim, tem quem tenha facilidade, quem tem não tenha. Quem tem não tenha, mas você tem que começar a modelagem de blocos do fim para o começo. Então, você tem que isolar a variável que você quer e começar a modelar ela. Né? Então, aqui a gente integrando vai ter I, que é exatamente o que a gente tem. E aí, com I, a gente faz vezes um ganho, a gente tem esse torque. Se a gente pega a tensão, faz vezes outro ganho, a gente tem esse outro torque aqui. E esse torque aqui, que vocês veem que não tem aqui, ele é o torque do nosso modelo multicorpos, que é um modelo, que é um torque relacionado à inércia. Só que a inércia do nosso motor já está lá dentro. Então, assim, basicamente, qual que é a ideia dessa sistemática? A gente está realimentando o nosso sistema, entendeu? Esse que é o trunfo de utilizar esse tipo de modelagem, porque assim, eu gero uma tensão, aí ele começa a girar o nosso motor, mas não é um sistema estático, é um sistema dinâmico. Então, ao passo que eu começo a girar o meu motor, ele tem uma inércia e aí o torque de saída dele vai mudando. Então, é isso que a gente está obtendo. Então, e a velocidade de saída dele também está mudando, né? Então, a gente está alimentando ele, o nosso motor começa a girar e aí essa velocidade de saída dele, ela é entrada do sistema. É um pouco abstrato, né? Mas, como eu falei, é um sistema em loop, em feedback, né? Então, a velocidade que sai do nosso modelo multicorpos entra para o nosso modelo de blocos, recalcula o torque que vai entrar no modelo de multicorpos, entendeu? Então, basicamente, a gente trabalha com torque e velocidade aqui. O torque é a saída do nosso diagrama de blocos, alimenta o nosso modelo multicorpos, que devolve uma velocidade. Essa velocidade volta e entra aqui de novo. E assim ele fica recalculando, entendeu? Isso é o que está modelado aqui simplesmente, tá? Se vocês dão um Google aí, motor DC, são essas equações que vocês vão encontrar aí. É um sistema RL. Então, torque alimenta o nosso modelo multicorpos. Como ele tem uma inércia, ele vai mudando a velocidade, essa velocidade realimenta o nosso sistema e a gente recalcula os nossos parâmetros, beleza? Bom, é isso, simples como parece realmente. Então, a gente tem o nosso controle, o nosso acionamento, a gente tem o nosso sistema elétrico modelado, a gente tem o nosso sistema mecânico modelado no software multicorpos e acabou. Então, se eu dou um play, é claro, aqui se vocês veem na definição, eu criei um scriptzinho aqui para você escolher entre dois tipos de motores, né? Como eu falei, um vai ser o suficiente, o outro não. Então, quando eu dou um play aqui, aparece uma caixinha. Aí fala, selecione o motor desejável, 1 ou 2. Se eu escrevo 3, aí ele fala que o seu input é inválido, por favor, rode a sua simulação novamente. Tudo isso daqui é por código mesmo, linguagem extremamente alto nível, são algumas funções prontas já, tá?
Então, tudo bem, não posso colocar a opção 3, vou colocar a opção 1, por exemplo. Opção 1. Desculpa. E aí aqui ele vai rodar, mas é isso, assim, é a ideia de co-simulação, né? Então aqui, ó, o torque total sobre o motor, né, ele vai vir da somatória de 4 diferentes tensões do circuito, a tensão de entrada, a tensão sobre a armadura da resistência, a que vai cair a partir da indutância da resistência, e a gerada pela bobina. E aí isso vai realimentar o nosso modelo de forma que a gente vai ter parâmetros dinâmicos, né, transientes no caso. Então aqui bom, esse computador que eu estou usando, eu não estou usando, aliás, para apresentar para vocês, eu não estou usando um computador tão potente, então a co-simulação demora um pouco, até porque ele está conversando entre diferentes domínios, entre diferentes softwares. Aí ele fica carregando aqui e aí ele vai calcular, de fato, né? Ele vai rodar a simulação. E aí motor 1 e motor 2, não sei se vocês repararam lá, mas eles têm parâmetros diferentes. Então, indutância diferente, resistência diferente, corrente não, tensão diferente, enfim. Realmente é o que ele precisar. Obviamente eu não coloquei os mesmos parâmetros que eles, porque isso é um modelo confidencial, mas o que vocês têm aí são com parâmetros de motores que existem, na verdade, que eu peguei da internet. Bom, e aqui ele já está conversando, ele vai começar a andar nessa barrinha aqui, para realmente rodar o modelo, ele começa a resolver aqui, ó, Simulation Current Time. E aí se eu dou um... Bom, ele está resolvendo aqui ainda, né? E aí se eu clico 2 vezes em Results, eu tenho tanto o scope de torque, quanto o de velocidade axial do nosso motor, né? Aí se eu dou um Enter Masked Superblocks, isso daqui nada mais é do que um scope que eu tinha mostrado para vocês que é possível utilizar. E aí, se você faz a mesma coisa para o outro motor, vocês vão obter exatamente isso daqui. Esse daqui é um software nosso de pós-processamento, né? Então, é um software que ele vai mostrar os resultados, e aí aqui a gente tem os dois modelos rodados. O primeiro em que ele abre e o segundo em que ele não abre. Então, o segundo, ele chega num torque constante, que não é o torque suficiente para superar a inércia do motor, e o primeiro, ele tem esse pico de torque aqui, e ele depois vai caindo, porque realmente o sistema vai ficando com uma inércia menor, né, porque você não vai ter mais que vencer tudo isso, e aí, obviamente, o torque vai caindo até ele ficar nulo. Ou seja, você não vai ter nenhuma resistência nele. Era isso, a parte da demonstração, mostrar mais ou menos como que é a ideia de fazer abordagens sistemáticas, utilizar ferramentas de CAE. E eu vou entrar agora para o último tópico, que eu vou demorar uns 5 minutinhos para falar. Então, o Altair University, que é basicamente a parte para vocês se capacitarem, né? Então, putz, João, adorei, me apaixonei por CAE, quero ser um cara que vai trabalhar com sistema, uma moça que vai trabalhar com sistemas. Como que eu posso me capacitar? De diversas formas. No site da Altair, tudo isso que eu vou falar para vocês é gratuito. Então, existem certificações grátis. Então, existem vários e-books aqui, e-books de simulação multicorpo, simulação estrutural, otimização, térmica, dinâmica, Model-Based Development, que é com que eu trabalho, essa parte de script de bloco, canal do Altair University. Se vocês derem uma buscada lá, vocês vão ver que eu já fiz vários trabalhos aqui, tem tutoriais que eu apresento, modelos que eu fiz. No Altair University também vocês vão ver. Quem tiver curiosidade, me adiciona no LinkedIn, vira e mexe eu posto coisa que eu faço lá, pensando no público acadêmico. Já postei várias coisas.
Então, vejam isso. A Alter hoje ela tem parceria com diversas universidades no Brasil e no mundo. Então, Unicamp, USP, UFSC, UTFPR, ITA, FEI, UFRJ, enfim. Na FEM é possível utilizar softwares da Alter. A gente acaba nem sabendo disso. Desculpa, mas vocês podem utilizar lá. E pensando em parcerias, né? Então a Alter ela fornece softwares de forma gratuita para projetos de universidade, então fórmulas, bajas, aerodesigns, robôs, Fênix, enfim. Esses daqui foram 2 trabalhos que eu fiz no ano passado ou retrasado, não lembro, com as equipes de fórmula. Então eles estão no site da Alter, eles fizeram vídeos para a Alter, porque a Alter é uma patrocinadora deles. Eu recomendo vocês entrarem no canal da Alter University, no Alter University, dá uma fuçada lá, fala comigo. Eu acho que é um mundo muito legal aí para se trabalhar, tem muita coisa. E realmente agora, entrando no final, né? Então, eu espero que eu tenha passado essa mensagem para vocês de ter um melhor entendimento do que é o CAE, do que são as ferramentas, de como isso auxilia as empresas, instigado vocês a ter esse pensamento sistemático, de como não pensar de forma restrita, mas sim pensar de uma forma ampla, pensar em diferentes domínios. Eu sou engenheiro mecânico, só que eu tenho trabalhado cada vez mais com essa interação com sistemas elétricos, eletrônicos, é algo que eu gosto bastante. Então, pense além, pense amplo, e que vocês tenham ao menos conhecido a interface desses softwares. Se vocês tiverem a oportunidade, encham o saco dos professores, ajudaria muito eles. Eu tenho falado com alguns professores na FEM, até durante essas disciplinas de mestrado que eu falei para vocês, eu utilizo os softwares da Alter, então são softwares realmente bem confiáveis, que já estão há 30 anos na indústria, enfim. E é isso, pessoal. Eu agradeço. Agora eu abro aí para perguntas. Esses são os contatos. Vou deixar o meu e-mail pessoal também para vocês falarem comigo. E muito obrigado. Valeu, João. Eu vou aqui agora olhar o chat. A Shirley perguntou se as simulações de escoamento são possíveis de ser feitas pelo Active. Não, o Activate ele é um software basicamente de integração multicorpos e elétrica. Então, se você quer fazer escoamento, você tem que trabalhar com um software nosso chamado AcuSolve. Ele é o nosso software para cálculo de CFD, processos multifísicos, que foi o que você perguntou aí. Tá show de bola. Quem tiver pergunta, pode ir mandando aí. Vou aproveitar aqui e falar que o link para o nosso formulário de feedback está aí na descrição, tá no chat também, já mandaram. Então, preenche lá para ganhar o certificado desse workshop. Eu tenho, desculpa interromper, mas eu tenho uma novidade muito legal aqui, é que eu não sei se todos sabem, mas a gente está com uma vaga de estágio aberta, então se quiserem, apliquem aí, falem comigo. Está aberto até agora, então é para começar, eu acho que no início de setembro, se eu não me engano. Eu vou deixar o link aqui também no YouTube. Show. A Amanda acabou de mandar essa pergunta, se tinha algum programa de estágio. Esperar mais um tempinho aí para ver se alguém tem mais alguma pergunta. Tranquilo. Lá, o Caio fez uma pergunta. Consigo integrar o movimento do Inspire com CFD no HyperWorks? Por exemplo, configurar o movimento do Inspire e usar o movimento para o CFD? Sim, já adianto que não é uma simulação tão simples, mas esse tipo de integração é possível fazer sim. Não diretamente no Inspire. O Inspire tem até um time de desenvolvimento de CFD, não saiu nada ainda, mas é possível fazer esse tipo de simulação de movimento com CFD. Inclusive, um dos slides que eu tinha mostrado tinha isso aqui, que era esse aqui, ó. Esse aqui, por exemplo, ele... Opa.
Ele é uma simulação com eletromagnetismo e CFD também, que está girando uma antena. Mas, assim, já não é uma simulação tão simples, teria que usar outros softwares da Altair mais rebuscados, principalmente quando a gente está falando de CFD, né? Quais habilidades mais requeridas para trabalhar na Altair? Ótima pergunta. Cara, ser uma pessoa que é muito interessada, que queira aprender coisas novas, a gente não exige conhecimento prévio, vamos dizer assim. É claro que sempre é um diferencial, quando eu entrei na Altair, quando outro estagiário que acabou de ser efetivado, inclusive, entrou, que é da Unicamp, tinha um certo conhecimento, então, assim, eu sugeriria, entra no Altair University, dá uma fuçada, tem muito vídeo, só de ter uma noção da interface do software, já ajuda muito. Mas, assim, ser uma pessoa organizada, assim, não sei se infelizmente ou felizmente, mas o inglês na Altair, ele é mandatório, então, assim, caso o seu inglês não esteja tão bom, dá uma estudada, porque, assim, a gente tem contato com pessoas da Altair diariamente, de todos os lugares do mundo, então o inglês realmente ele é mandatório, mas aquelas qualidades bem gerais, assim, então, que goste de falar, que fale bem, que seja organizado, proativo, mas que seja interessado, eu acho que é mais ou menos isso, assim. O Matheus perguntou aqui como normalmente é feita a transição do funcionamento do motor real para equações diferenciais para a simulação. Cara, na realidade, essas equações diferenciais, elas são nada mais são do que a representação a partir de equações do real funcionamento do motor, né? Então, assim, são equações já conhecidas, validadas, ou seja, isso daqui realmente não é simplificado. Então, a corrente que está correndo no motor aqui, ela é realmente modelada utilizando esse tipo de equacionamento. Então, você tem uma tensão, você tem uma resistência, você vai ter uma corrente ali, entendeu? Então, assim, eu não sei se eu entendi muito bem essa pergunta, mas a ideia é modelar a partir de equações o comportamento real. Obviamente, a gente não vai conseguir fazer isso para todo tipo de simulação, nem tudo dá para você descrever a partir de uma equação, mas esse modelo do motor, modelo motor DC, já é bem validado, assim, e bem conhecido, inclusive. Então, realmente, assim, para descrever dinamicamente o sistema, para utilizar essas equações. Não sei se era essa a pergunta. Valeu. Deixa eu ver aqui se tem alguma pergunta mais lá para cima. Cara, eu ia perguntar também, mas assim, a conversa entre os softwares da Altair, ela é tranquila assim de fazer? Por exemplo, você tem esse Sim. software aí, Sim. enfim. Esse momento marketing, mas esse é um grande diferencial nosso. Então, eu tenho certeza que vocês utilizam outro software para fazer script, para fazer modelagem em blocos. Certeza que vocês utilizam outro para multicorpos, e a diferença é que pensa que cada um é feito por um fabricante. Nem sempre o desenvolvimento de um está acompanhando do outro. O grande diferencial da Altera é que tudo isso é feito em conjunto. Então, ao passo que a gente está desenvolvendo o Spire para fazer multicorpos, a gente está desenvolvendo o Activate para entender o Spire para multicorpos, entendeu? Então, a ideia da Altair, essa ideia do Poincaré que eu dei de software cada vez mais integrados, é uma filosofia da Altair, assim, você vai ver que cada vez mais os nossos softwares estão se unindo para uma única interface, para realmente o usuário sentir menos quando ele tiver que fazer análises diferentes. Obviamente, nem tudo isso é integrado ainda, vai demorar um pouco, mas algumas coisas já são bastante integradas, sim. Legal. Como você... Aqui tem uma ótima pergunta. Cara, assim, para te responder essa pergunta, para ser bem sincero, eu teria que ser uma pessoa da área de produto, ou seja, por exemplo, a Magna. A Magna, eles fizeram uma correlação teste físico com isso. Eu não estive presente porque eu sou o cara da aplicação da simulação, do software, entendeu?
Mas assim, a gente tem softwares na Altair que eles servem para você fazer fit de data. Então, de repente, você quer fazer a calibração de um parâmetro. Então, eu tenho um vídeo, vale a pena vocês procurarem aí, que eu fiz a otimização de um controlador utilizando o Activate. Então, assim, eu falo, eu quero que o meu comportamento seja tal. O meu ganho proporcional tem que ser tanto. Mesma coisa para o motor. Então, pensando nessa sua pergunta, a indutância eu acho que ela não está realística. Tem como eu fazer uma otimização baseada em dados reais? Tem. Mas sim, na área de produto, geralmente quem trabalha fazendo essas simulações aplicadas no produto deles sempre fazem a correlação realidade com virtual, para realmente você ter confiar no seu modelo computacional, né? Mas assim, o que a gente mais tem, se você procurar no site da Altair, são modelos comparando dados reais com dados virtuais. Pessoal, só avisando aí, o João passou o e-mail dele aí no chat. Então é isso. Acho que acabaram as perguntas. Gostaria de agradecer você por ter dado esse workshop. Foi realmente bem da hora. É muito legal ver todo esse sistema integrado e começando a se integrar e ver as diversas aplicações que dá para você fazer de um software para o outro. Muito da hora. Isso aí, eu realmente gostaria de preencher esse gap que existe na FEM. Eu posso falar com propriedade porque eu fui um aluno, então eu sei que muita gente nem sabe assim de toda essa integração, de toda essa aplicação, de toda essa área de CAE, e assim, é uma área que, cara, é muito legal, uma área que tem se desenvolvido muito, tem entrado muita grana, tem entrado muita oportunidade. Então, é uma área aí para vocês terem em mente, quem gosta de engenharia, quem gosta de coisa aplicada, que existem N áreas, como eu mostrei para vocês. Então, por exemplo, eu trabalho na Altair, que é realmente a que desenvolve o software. Eu tenho... Bom, eu posso falar desses clientes, porque são clientes abertos, mas eu tenho e-mail quase que diários da Embraer, da General Motors, da Alstom, a Caterpillar, CNH, enfim. Eu particularmente gosto muito de trabalhar nessa área, vamos dizer assim, que é o início da cadeia, né, que a gente está entregando software, mas assim, tem muita gente que gosta de trabalhar com CAE aplicado a produto. Então, eu quero ser o cara que vai fazer, sei lá, mecanismo de abertura de porta de avião. Cara, você vai usar alguma coisa da Altair, eu tenho certeza. Então, vai muito do perfil também, entendeu? Uhum. Mas é Bom, isso, pessoal, então. vou convidar vocês para os próximos eventos, que hoje a gente ainda vai ter mais 2 palestras. A gente vai ter uma palestra às 18 horas com o professor Rafael Gebler. Ele vai dar uma palestra sobre a carreira acadêmica, filosofia da ciência. Ele que é ex-professor da FEM e agora ele é professor da UNB. E depois, às 20 horas, a gente vai ter uma palestra com o professor Paulo Seleguin. Ele é professor da Escola de Engenharia de São Carlos. E a palestra dele vai ter o tema de energias renováveis e os desafios da transição. E são palestras bem legais. Quem curtiu aí esse workshop, tiver mais interessado, vai lá, olha o site da CEMEC, lá tem toda a programação. Então, não esquece de preencher o formulário de feedback. E acho que é isso aí. Muito obrigado, João, por esse workshop incrível. E isso aí. Eu que agradeço pela oportunidade, realmente espero tê-los ajudado. Gosto de interagir com estudantes, então fiquem à vontade de falar comigo, me adicionem no LinkedIn ou falem comigo pelo e-mail. E agradeço de novo vocês pela CEMEC, é um evento sempre muito organizado, parabéns pela organização e aproveitem os próximos eventos não, né? Os próximos tópicos que estiverem aí. Valeu, João. Falou. Beleza. Valeu, gente. Tchau, tchau.